deixando de existir, não estaria resolvido o problema do diabetes? Eu não. Então vai deixar de existir quando você vai ficar lá. É difícil falar sobre esse assunto. Eu vou tentar ser o mais claro que eu puder ser com vocês, mas já rogando que ninguém acredite em nada do que eu vou aqui falar, em especial no que se refere à minha situação diante desse contexto. Está sendo gravado, né? Me parece, depois de disponibilizado, alguém me faz o desserviço de o que a gente fala aqui na intimidade, colocar na internet, e eu me esqueço disso, e no outro dia é complicado. Mas, pelo menos dessa vez, eu já não tenho a bênção de que esqueci desse fato, já que a câmera está aqui na minha frente, não dá para me esquecer disso. A trilogia Matrix, que todos deveriam assistir, é algo que fala de um segmento de realidade que está dentro de uma grande matriz. Quem está fora sabe da realidade, mas quando se mergulha nessa matrix, você vive aquele mundo virtual e perde a noção do que existe lá fora. Isso é uma metáfora fantástica com a nossa situação terrena. E nesse filme, em um dos 3 filmes que compõem a trilogia, há um momento muito singular em que o herói, o mocinho da história, se encontra com o seu mentor e o mentor diz: aqui estão 2 pílulas, uma azul e uma vermelha. Você tem que optar, dizia o mentor para Keanu Reeves, que é o mocinho do filme. Você tem que optar por uma das duas. Se você tomar a azul, você vai continuar a sentir o privilégio, eu não sei se o termo é esse, mas eu chamo desse jeito, a sentir o privilégio de continuar nessa sua ignorância abençoada em relação à realidade. Você vai continuar existindo muito bem, curtindo a vida, dentro dessa, entre aspas, ignorância abençoada. Se você optar por tomar a vermelha, você vai enxergar a realidade como ela é. Vai pagar um preço alto. E ainda vai continuar a existir dentro dessa realidade, mas sabendo ou percebendo tudo, ou todo o contexto que está além da Matrix. Eu fui obrigado a tomar a pílula vermelha sem jamais ter pretendido isso. Conviver com Javé e seus assessores é tomar a pílula vermelha. É você, de repente, perder o direito e a bênção de ser ignorante, de ser obrigado a sair da sua zona de conforto, continuar a conviver com o mundo do jeito que ele é, mas percebendo ou sabendo, correta ou incorretamente, que de fato isso é uma grande ilusão. Isso o quê? Esse universo. E tudo que nele se insere. Essa percepção não é nova. Os Vedas, que é um conjunto de literatura que foi revelado aos antigos arianos, que receberam essa revelação no tempo que viviam em torno do Mar Cáspio, e que depois de muita história hoje perdida ali acontecida, é que esse grupo de arianos migrou para o subcontinente indiano, dando início ao que hoje nós conhecemos como sendo a história hindu, totalmente apoiada nos Vedas. Naquele tempo antigo, quem viveu aqui na Terra, todos os habitantes da Terra,
não tomavam nem a pílula azul nem a vermelha. Eles tinham outro tipo de pílula. Eu estou aqui apenas falando de forma metafórica. As pessoas daquela época sabiam, porque conviviam com seres extraterrenos, com outras espécies pensantes, mas que não a espécie Homo sapiens, mas não entendiam o contexto por trás daquilo. Ou seja, dentro da Matrix não existia somente a espécie pensante Homo sapiens, existiam outras. Com o tempo, há cerca de 5.000 anos atrás, esse ser chamado Javé resolveu expulsar da Matrix algumas dessas espécies e resolveu expulsar do planeta Terra algumas espécies que saíram da Terra, mas continuaram dentro da Matrix universal. Em ficando somente a espécie Homo sapiens pensante na Terra, ele fez convergir para essa espécie todos os espíritos que ficaram prisioneiros do orbe terra, pois que assim ele conseguiria administrar melhor o processo e o projeto educacional de espíritos doentes e criminosos ajuntados no orbe terra, como resultado de todos os problemas já ocorridos no passado imemorial. Quando ele preparou esse plano, os rebeldes deram a Adão e a Eva uma pílula vermelha, que terminou essa pílula por abrir os olhos, e eles passaram a perceber, não o contexto fora da Matrix, mas o contexto terreno, pensante, que os animais que não pensam, não percebem, nós animais que pensamos, percebemos, que é o apanágio da razão, de sermos responsáveis pelos nossos próprios atos, coisa que um cachorrinho, um gato, um pássaro não tem essa consciência. Mas nós ainda estamos tomando a pílula azul, ou seja, nós ainda estamos naquilo que as religiões nos deixam saber sobre uma realidade bem maior. E aquilo que as religiões nos ensinam é a pílula azul da ignorância abençoada. Nós cremos em Deus, cremos em deuses, em espíritos, em santos, nisso e naquilo, e transferimos para esses seres todas as responsabilidades que nos são próprias, e nos tornamos pidões, a gente só sabe pedir, e nos tornamos dependentes de receber, e quem não recebe sequer sabe ser feliz na terra. Nós acostumamos a receber coisas de Deus, de Jesus, de maridos, de esposas, de avós, de tios, de vizinhos. Quando não recebemos, nos entristecemos. Esse modo de vida não é nenhuma maldade com os seres terráqueos. É o modo que é suportável ao psiquismo médio nosso. Mas há um outro modo de se viver. Esse outro modo de se viver pressupõe uma responsabilidade moral e espiritual que nós não temos. Apesar de termos a condição mental de perceber esse outro modo. E na hora que percebemos essa realidade que os hindus chamam de Maya, ilusão, ela continua a existir diante dos seus olhos, mas você consegue perceber o que está por trás. E o pior ou o melhor, você consegue descobrir como interagir com essa teia que formata as muitas realidades que existem. E é quando você percebe que o belo e o amor, ou seja, os princípios da beleza e do amor, são os dois grandes sustentáculos, não dessa matrix, mas do que está além dela, que é aquilo que nós poderíamos chamar de pai ou mãe amantíssimos. Javé, deuses menores, seres complicados, fazem parte de um outro contexto. Um contexto bem menor que esse mais amplo. Da mesma forma que é importantíssimo para a Terra que nós morramos, olhem bem o que eu estou dizendo, e reflitam sobre isso. Se nós não morrêssemos, a vida na Terra seria impossível. Ainda bem que nós morremos.
A vida somente existe porque a morte propicia